Mas sabe o que é mais chocante? É que no capítulo 14, apenas no capítulo 14, é que aparece ele pondo seus pés na terra. Zacarias 12 fala de eles olharem para ele, que o transpassaram. Ele quem? Ele palavra ou ele literal, fisicamente falando? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Não precisa ficar nervoso. Estou fazendo uma pergunta para você. Ele palavra ou ele literal, fisicamente? Porque Apocalipse 12 fala, ou Zacarias 12 fala, e olharão para mim a quem transpassaram, e Zacarias 13, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Não é? E eu quero jogar um pensamento aqui para vocês. Eu não estou falando que é ou que não é. Eu quero que você pense. Tá bem? Eu não quero enfiar nada goela abaixo de ninguém. Eu quero fazer você pensar. Quando o profeta pregou uma mensagem, ou indiciamento, ou a acusação, ele disse: eu indicio essa geração por crucificar Cristo pela segunda vez. Tá, mas qual Cristo que eles crucificaram? O Cristo palavra ou o Cristo palavra ou o Cristo literal que eles crucificaram a segunda vez? Uma pergunta que eu estou fazendo. Porque em Zacarias 14, finalmente aparece ele colocando seus pés na terra. Olha o que diz ali. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Aqui é ele literal, porque o profeta fala isso no futuro lar, fala em outras mensagens. Qual é a atração sobre a montanha, por exemplo, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Não é? Haverá uma fenda do leste para o oeste. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Zacarias 14. Olha a sequência de eventos. Olha a sequência de eventos. E quando eles virem a expiação, não é? Quando eles virem a expiação, aí eles vão lamentar. Como é que essa expiação vai ser manifestada para eles? Estou perguntando para vocês. Tudo bem, vamos lá. Vamos continuar aqui. Ainda estamos falando da mesma pergunta, não é? Olha ali, ó. Deixe-me lhes dizer. A Bíblia diz que quando Jesus vier, antes dele vir, surgiriam falsos profetas e surgiriam falsos Jesuses. É verdade. Eis que ele está aqui. Lembra, né, da Escritura? Está no deserto, está na câmara secreta. Mas não é nada disso. Não creiais, disse Jesus. Mas deixe-me inserir isto em vosso coração. Nunca terá um Jesus pondo um pé nesta terra, até que a igreja tenha sido raptada e se ido. Agora, guardem isso em vossa mente, porque haverá falsos cristos que surgirão. Mas Jesus não estará aqui na terra, porque a trombeta soa e ele não vem. Nós o encontramos nos ares. A igreja já se foi aí. E então, quando Jesus aparecer, será o retorno. Os gentios se vão para o encontro nos ares. É a Escritura isso. Não é a Escritura isso? Estão vendo? Eles, os gentios, se vão para a noiva gentia, óbvio, se vão para o encontrar nos ares, e então nós subimos, e Jesus nunca que porá seus pés na terra até que a igreja tenha sido raptada, levada para o lar nas bodas do casamento no céu, então ele retorna depois do remanescente judio. A era da igreja de Sardes, pregada no tabernáculo em 1960. Viu aí? Não. Zacarias 14 não acontece na segunda vinda. Não. Zacarias 14 acontece na terceira vinda, quando ele literal desce para se apresentar literalmente para os judeus e para os demais que também vão vê-lo. Para quem mais vão ver? Leia as virgens nécias em Apocalipse 7, ela com as ramas na mão. O que significa aquelas ramas na mão? A rama, a única escritura que fala de rama na mão é quando aquelas pessoas que estavam em Jerusalém viram o Messias entrando em Jerusalém, viram a vinda do Messias, viram a chegada do Messias. E as virgens nécias que aparecem em Apocalipse capítulo 7, aquela grande multidão, tem rama na mão também. Quando é que eles viram essa vinda? Se nem a segunda eles não viram. É o maior debate sobre esse povo. Não, ele veio, ele tem se manifestado, quer dizer, veio na maneira do Filho do Homem, ele tem se manifestado ou não? É um profeta apenas? Era ele mesmo que estava ali?
Não sei, será que ele usou uma carne profética? Mas ali não era ele literal, não eram os seus próprios pés, era uma carne emprestada, como quando ele fez com Abraão, emprestando uma carne, 16 elementos, para comer com Abraão. Mas não era a sua própria carne, Jesus. Aí sim é a segunda vinda. Mas a terceira vinda, ele põe seus pés literal. O irmão Billy, o irmão Neville, acredita numa vinda literal, do corpo físico literal de Jesus Cristo na terceira vinda. Depois da tribulação, no retorno. Quando nós retornarmos aqui embaixo, então ele retorna e coloca seus pés na terra. E, ao meu ver, na minha humilde visão, vocês que têm acompanhado o trabalho, aí sim acontece aquele mega evento, aquele mega cataclisma, que a Bíblia diz que é o maior terremoto que já houve, porque o profeta conectou Zacarias 14 com Apocalipse 16, 18 e 19, na mensagem Qual é a atração sobre essa montanha. Então, esse mega cataclisma, o maior de todos, o big one, né, o mega terremoto, só acontece quando ele põe seus pés lá na terceira vinda. Se vai ter grandes terremotos antes, e eu acredito que vai ter grandes terremotos, mas o mega cataclisma, o big one, o maior abalo sísmico que a Terra, desde que há homens na Terra. Leia lá, Apocalipse 16, 18 e 19. O profeta conecta com Zacarias 14. E Zacarias 14 é só depois da tribulação, depois que eles reconhecem a expiação e lamentam por ela.